seja bem-vinda, meu amor. Tava na janelinha esperando abrir. Seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor. Como é que você tá? Você tá bem? Conta pra mim como é que foi seu dia. Já que só tem você aqui por enquanto. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe também. Como é que você tá? Como é que foi seu dia? Conta pra mim. Tudo bem? Trabalhou direitinho? Oi, Alessandra. Seja bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe. Oi, Vanessa. Olá, que bom, Cristo. Que bom que deu tudo certo, né? Deus estava contigo. O Jesus estava com você. Tô bem, amor. Deu tudo certo pra mim também, graças a Deus. Foi. Jesus estando com a gente, tudo dá certo. Olá, Karina. Seja bem-vinda, querida. Vocês estão todas bem? Todas as mulheres de Jesus estão bem? Oi, Miriam. Seja bem-vinda, querida. Você sempre está respondendo os stories. Que legal, você está aqui. Boa noite, gente. Todas as mulheres do Senhor estão aqui. Glória a Deus. Mulheres vencidas jamais serão... Mulheres unidas jamais serão vencidas. Não tem um ditado que a gente fala? O brasileiro fala? Seja bem-vindo, PL. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus que vocês estão todos aqui. Olha, Deus tem bastante coisa para falar conosco hoje, viu? Geralmente na segunda-feira, seu Antônia, seja bem-vinda. Eve Galdino, Maria, sejam todos bem-vindos. Francisca, Mary. Glória a Deus, Deus está trazendo todo mundo. Seu Marcelo, Josenilda, seja bem-vinda, querida. Maria, seja bem-vindo. A paz do Senhor para todo mundo. Que Deus abençoe a todos vocês. Dizem pra mim como é que foi a segunda-feira de vocês. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo com Jesus? Genesi Feijó, seja bem-vinda. Melinha, seja bem-vinda, querida. Tá tudo bem, Miriam? Você tá bem? A senhora tá bem? Rita Souza, sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, gente, pela vida de vocês. Como eu fico feliz de ver vocês todos aqui. Seu Newton, seja bem-vindo, seu Newton. Seja bem-vindo, seu Newton. O senhor é bem-vindo aqui. Gente, vamos lá começar? Deus está trazendo o povo dele para poder assistir. O povo dele, o povo que vai ser dele, o povo que já é dele. Todo mundo é povo de Deus. Sejam todos bem-vindos, hein? Seu Dário, seja bem-vindo, hein? Fê, Santos, Preta Loves, Samara. Paz do Senhor, querida. Vitinho. Romanos 1, do 26 e 27. Vitinho, você me pediu isso na live passada. Eu falei pra você que não tinha como, porque eu já tenho todo um cronograma pra fazer. E eu pedi pra você me mandar por mensagem pra eu te explicar isso pessoalmente. Então me manda uma mensagem no chat depois, porque eu vou esquecer, é muita informação pra mim. Aí você manda pra mim Romanos 1, 26 e 27, que eu explico pra ti, tá bom? A gente faz essa benção pra ti, tá bom, querido? Vamos lá então, gente. Hoje, para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima. Fui levantada e escolhida pelo Senhor para poder auxiliar vocês nesse processo de vocês de relacionamento com Deus, através do estudo bíblico, através da palavra de Deus, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, o que Deus quer? Hoje, a live de hoje, eu tinha falado anteriormente, na semana passada, que toda segunda-feira ia ser um tema polêmico, né, pra gente sair da caixinha e pra gente abrir os nossos horizontes em relação ao cristianismo, em relação a Deus, pra gente poder se aprofundar mais nele. Porém, no sábado, Deus me deu um direcionamento e ele falou que queria que fosse falado isso hoje, que é a oferta e o sacrifício a Deus. Porque existem muitas pessoas ainda que têm dúvidas sobre sacrifícios e ofertas ao Senhor, ok? E tem muita gente que ainda vive lá no Antigo Testamento e usam das práticas do Antigo Testamento na atualidade de hoje, e a atualidade de hoje não condiz mais com o Antigo Testamento. Então Deus pediu... Oi, Samuel, seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo à live. Deus abençoe vocês. Então, as práticas do Antigo Testamento, elas não devem ser mais usadas agora no Novo Testamento, ou seja, nas atualidades. Então Deus pediu para eu entrar na segunda-feira hoje
e falar sobre os sacrifícios e as ofertas para ele. Tá bom? Então, a gente vai inverter. O que seria na sexta-feira, que seria o que está acontecendo hoje, a gente vai colocar para sexta-feira o tema A Verdade por Trás dos Fatos. Tá bom? Para a gente poder fazer de acordo com a vontade de Deus. Afinal, o ministério é dele, a gente está aqui para obedecer. Tá? Então, o que acontece hoje? Vamos primeiro fazer uma oração para a gente estar abrindo esse momento aqui e convidando o papai para estar aqui conosco. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pela tua presença, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Pai, traga todas as pessoas, Senhor, que o Senhor quer que escute essas palavras, essas mensagens, que venha adquirir conhecimento teu, que venha se aprofundar mais em ti, que venha se relacionar mais contigo, Senhor. Traga os seus filhos, Pai, os que te conhecem e os que não te conhecem. Que essa live venha encher da sua graça e da sua presença mediante a todos nós. Pai, estamos com o coração abertos e receptíveis para receber a tua presença, a tua palavra, os teus ensinamentos, Senhor. Nos ensina a colocar em prática tudo o que ouvimos, Pai, para ver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo e buscando o Senhor em espírito e em verdade, na nossa individualidade, na nossa intimidade, gerando contigo um relacionamento, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, vamos começar a live? Quer dizer, a live já começou, mas vamos começar o que Deus quer que a gente aprenda? Vamos lá. Para quem não conhece e para quem conhece, a Bíblia é dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento fala-se muito de Deus, muito dos profetas, muito de Deus, muito da história de Deus, do início de tudo, ok? E também fala sobre sacrifícios e ofertas, ok? Então, naquela época do Antigo Testamento, temos até a referência aqui. Se alguém quiser pegar a Bíblia de vocês e me acompanhar, seria interessante, viu? Para vocês fazerem junto comigo. Se você abrir em Levítico, no capítulo 1 de Levítico, deixa eu abrir aqui. 122. No capítulo 1 de Levítico, do capítulo 1 de Levítico ao capítulo 7 de Levítico, é falado sobre os sacrifícios. Que no Antigo Testamento, Samuel me sugere por mensagem depois o tema que você quer, que eu vou estudar, apresentar para o Senhor, se é isso que ele está de acordo, ok? Aí eu faço uma live inteira no tema que você está pedindo, tá bom? Se você escrever aqui eu não vou conseguir lembrar, manda depois para mim por chat, tá bom? Sugestões são sempre bem-vindas. Então, voltando aqui, o Antigo Testamento fala sobre a relação do povo com Deus por um intermediador que era o sacerdote. Então, naquela época, existiam sacerdotes levantados e escolhidos por Deus, ok? Para ser o intermediador entre o povo. Rei Isla, seja bem-vinda, querida, a paz do Senhor. Então, ficava o intermediador entre o povo e Deus. E ficava o intermediador aqui no meio, fazendo a mensagem de Deus para aquele povo ali. Além do intermediador passar a mensagem de Deus para as pessoas, o intermediador também era responsável por fazer os sacrifícios e ofertas. Então, na época do Antigo Testamento, ok? Era-se feito, para obter algo de Deus, era-se feito sacrifícios e ofertas de animais e cereais. Então, naquela época, matava-se boi, matava-se carneiro, matava-se aves. Tinha, para você ter uma colheita boa, oferecia cereais. Para você ter resposta ou perdão de alguma coisa, oferecia sacrifício. Então era tudo ali. Se você pegar do Levítico 1, do capítulo 1 ao capítulo 7, estudem para vocês entenderem o que está sendo falado aqui, para vocês aprenderem, tá bom? Então do Levítico do capítulo 1 ao capítulo 7, vocês vão ler lá que existem sacrifícios para tudo. Vou dar um exemplo, pra gente não perder muito tempo aqui. Ó, eram feitos ofertas de animais, oferta de cereais, oferta da paz, ofertas por pecado, sacrifício do pecado do povo, sacrifício para autoridade. Então, cada negocinho que era pedido, era feito um sacrifício ou era feita uma oferta. Ok? Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Levítico, vocês leem. No Antigo Testamento era assim. Então, o povo de Deus ia lá, na tenda do sagrada, do sacerdote, oferecia algo para eles em prol do que ele queria. Se fosse de perdão, se ele tivesse cometido um crime, ele ia lá
e dava todo o ritual que era pedido, todos os utensílios, todos os animais que eram pedidos para aquele sacrifício, entregava para o sacerdote fazia para Deus em oferta, e dali descia a resposta pelo sacerdote para a pessoa ou não, ok? Assim era feito no Antigo Testamento. Tudo era feito por intermediador do sacerdote. Chegando no Novo Testamento, a gente tem Jesus. Jesus foi o sacrifício em forma humana que veio para acabar com os nossos pecados e pagar e comprar a nossa dívida que estava com o inferno e nos libertar das mãos do inferno, ok? Então Jesus, no Novo Testamento, veio para te libertar e te comprar das mãos do inferno, ok? Então o sacrifício do Novo Testamento foi Jesus. Os sacrifícios e ofertas do Antigo Testamento eram animais e cereais que eram feitos através do sacerdote. Por que Deus está querendo que eu explique isso tudo? Para poder chegar onde que Ele quer que eu chegue, para você poder entender. Então, o que acontece? Então a gente já tem aqui na nossa mente que a gente tinha o Antigo Testamento e a gente tem o Novo Testamento. No Antigo Testamento... Oi, senhora Meire Renata, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda a todos os bem-vindos que estão entrando, tá? Eu só não tô parando para poder falar com vocês, senão eu perco o raciocínio. Mas sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor para todo mundo. A casa de vocês, sentam, puxem o tapete, sentam onde quiser, senta no sofá e fica à vontade e vai entrando. Vamos entrando que Deus está aqui para falar conosco. Então, o que acontece? Então, no Antigo Testamento, vamos recapitular aqui. No Antigo Testamento tinha os sacrifícios e ofertas através do sacerdote para Deus. Então o povo, quando queria algo de Deus, ele tinha que ir até a tenda sagrada, falar com o sacerdote, oferecer um sacrifício, uma oferta de animais e cereais, para o sacerdote oferecer, fazer todo o ritual que tinha que ser feito para Deus. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus veio ao mundo como o sacrifício maior de todos e pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, ok? A partir de Jesus, do Novo Testamento, a gente não precisa mais fazer sacrifícios de ofertas e cereais, ok? Então, qualquer pessoa hoje que venha fazer sacrifícios de ofertas e animais, não é de Deus, ok? Por isso que Deus está querendo que eu enfatize bem aqui para vocês entenderem. Então, a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus, você não precisa mais fazer sacrifícios nem ofertas de cereais nem de animais para Deus para obter algo, porque Jesus já fez isso por você na cruz do Calvário. Através de Jesus, a gente conseguiu acesso a Deus direto. Porque naquela época também lá do Antigo Testamento, além dos sacrifícios e ofertas, para a gente ter, para o povo de Deus, a gente não estava na época, desculpa, gente. Para o povo de Deus ter acesso a Deus, eles precisavam também do sacerdote. Porque Deus não era difícil Deus falar diretamente com o povo ali. Ele usava o sacerdote ou o líder que ele botou de frente àquele povo para poder ser o intermediador entre o povo e Deus. Com a vinda de Jesus, ok, que teve a cruz do Calvário, que teve que teve a ressurreição, que teve a cruz, que teve todo o trâmite de Jesus ali, a gente passou, a partir de Jesus, a gente passou a ter acesso direto a Deus. Então Deus é o seu sacerdote mediador entre você e Deus, que te dá liberdade direta de conexão com Ele. Então, vamos para a gente poder fazer um testamento do que está sendo dito. Em Hebreus 9, abre a tua Bíblia aí junto comigo. Quem está com Bíblia? Vamos lá. Vamos trabalhar hoje. Vou fazer vocês abrirem a Bíblia para poder aprenderem. Em Hebreus 9, do 11 ao 14. Abre aí. Eu vou ler aqui para vocês terem a testificação do que está sendo dito no Novo Testamento sobre a vinda de Jesus e o sacrifício. Fala assim, Hebreus 9, do 11 ao 14. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo.
Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e touros e as cinzas dos bezerros queimadas são espalhadas sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quando maior ainda é o poder do sangue de Jesus. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias e não vale mais nada. Aqui na palavra, se você pegar do Hebreus 9, do 11 ao 14, está dizendo nitidamente o que eu acabei de falar. Ok? Que a partir de Jesus não precisa mais fazer sacrifícios de animais nem de cereais, porque o sangue que era derramado do animal, a purificação era somente por fora. O sangue de Jesus, a purificação é interna, ou seja, é de dentro para fora. É o que eu vivo falando aqui, que Deus quer curar a gente de dentro para fora, ok? Então, a partir de Jesus, a gente tem contato direto a Deus, e a gente não precisa mais fazer sacrifício de animais nem de cereais para o Senhor. Ok? Vamos lá. Isso no Novo Testamento. O que Deus quer que a gente aprenda com os dias atuais? Então, você tendo consciência que no Antigo Testamento tinha um sacerdote que fazia a intermediação entre o povo de Deus e Deus, e eram feitos os sacrifícios e as ofertas. Ok, passado. Você tem conhecimento, passado. Aí vem o Novo Testamento, que também é um passado, mas é um passado presente, ok? Aí vem o Novo Testamento, que a partir de Jesus, ele veio, morreu por nós, pagou os nossos pecados mediante ao sacrifício da cruz do Calvário. Ok? E a partir de Jesus, a gente não precisa mais fazer sacrifícios de sangue, nem de animais, nem de cereais, nem de nada. A gente só precisa literalmente ter um relacionamento com Deus. E aceitar Jesus como Senhor e Salvador, acreditando e crendo no coração que Jesus é Filho de Deus. Ok? Sabendo disso, para você obter algo de Deus hoje, é preciso você, na sua intimidade, buscar a Deus na sua individualidade. Isso tudo aqui Deus está querendo que eu explique para vocês detalhadamente, porque tem muita gente que ainda tem dúvida. Porque quem não conhece, quem não tem relacionamento com Deus, quem não lê a Bíblia com o Espírito, ok? Aberto para poder receber o Espírito Santo, ela tem dificuldade de entender por que uma parte da Bíblia tinha sacrifício e por que a outra parte já não tem mais. Entende? E muita gente se baseia ainda no Antigo Testamento. Só que na verdade você tem que se basear por um todo, sabendo que você não precisa mais fazer sacrifícios, porque Jesus já fez isso por você. Só que, pra gente ter algo de Deus na nossa vida, seja promessa, seja milagre, seja os planos dele pra você, você precisa se sacrificar ao Senhor. Então o tema hoje da live é: oferte um sacrifício a Deus. Qual é o sacrifício que Deus quer de você para você obter os milagres e promessas e planos dele para a tua vida? Qual é o sacrifício se não precisa mais fazer sacrifício de animais, não precisa mais fazer sacrifício de cereais? Qual é o sacrifício que Deus quer? Alguém sabe me responder? Qual é o sacrifício? Jejum faz parte, Samuel. Mas qual é o sacrifício principal? Você. Você Miriam, você Samuel, você Maria, você Joana, você Cris. Vocês, cada um de nós, é o sacrifício que Deus quer nos dias atuais. Entende? Por isso que ele pediu para explicar isso tudo para vocês detalhadamente, para vocês entenderem que não precisa mais fazer sacrifício do jeito que era feito antes. O sacrifício que Deus quer para você viver o plano dele, os milagres e as promessas que ele tem para sua vida, é você se sacrificar para ele.
através da renúncia, através da santidade, através do jejum, através da oração, através da adoração e através da obediência. Isso tudo, gente, é um processo. Não é do dia para a noite. Oi, seu Leandro, seja bem-vindo. Paz do Senhor, querido. Entende? Não é do dia para a noite. Não existe um botãozinho que você aperta e faz... Apertou o botãozinho, tá tudo feito. Você está vivendo os planos do Senhor, você está vivendo os milagres, está vivendo as promessas. Não existe. Existe de você conquistar a confiança de Deus para a sua vida, chamar a atenção dele literalmente para você e você aprender a amá-lo. Entende? Então, a partir do momento que você tomar uma posição na sua vida, você cristão ou você não cristão, ok? Porque tem muitos cristãos aqui que vivem na religiosidade. Então, a partir do momento que você tomar uma posição na sua vida, em se permitir entrar embaixo da autoridade do Senhor, de Deus, se submeter às vontades dele, renunciar à sua carne, andar em santidade, orar, adorar, jejuar e obedecer, você vai começar a ter com ele um relacionamento de intimidade, a qual você vai ter que conquistar ele todos os dias. Por que eu falo conquistar? Porque precisamos conquistar a confiança do Senhor. Deus se subsustém sozinho. Deus não precisa da gente. Somos nós que precisamos dele. Então nós precisamos conquistar o nosso espaço ao sol. Literalmente no sentido da palavra. Entende? Isso mesmo, querida. Todos os dias tem que entregar o nosso corpo para Deus. A corpo e a alma, muito bem. Então a gente precisa literalmente conquistar um espaço ao sol com o Senhor. Precisamos conquistá-lo. E é o processo que nós estamos adentrando, se submetendo à autoridade dele, que a gente vai conquistar a confiança de Deus, ok? Nessa do seu processo, você vai conquistar a confiança dele, ou seja, você vai chamar a atenção de Deus para ti. Lembra da passagem da Bíblia que fala sobre Zaqueu? Que ele está lá na espinheira, lá chamando a atenção de Jesus, olha para mim, Jesus, olha para mim. É você no seu processo com o Senhor. Tá lá, Deus, Jesus, olha pra mim, eu tô aqui, ó. Eu tô todo dia aqui te procurando em oração. Eu tô todo dia aqui te adorando. Eu tô todo dia aqui renunciando às minhas vontades, à minha carne. Eu tô te procurando, eu tô aqui, olha pra mim. É você no seu processo com Deus. Entende? Não é simplesmente somente ir a uma denominação e tá bom. Não, ele quer mais de você. Ele sabe que você pode dar mais pra ele. Então ele quer mais de você. Ele quer que você mergulhe no profundo. Ele quer que você renuncie às suas vontades. Ele quer que você renuncie à sua carne. Ele quer que você deixe de fazer coisas que agradam o seu olhar, que agradam o seu paladar, que agradam o seu físico. Ele quer que você se doe para ele, por inteiro, 100%. Entende? Samuel não é fácil, mas não é impossível. A partir do momento que você permite, se dedica e decide, você consegue. Entende, gente? Então só depende de cada um aqui querer ter esse posicionamento. Não é fácil, tomar decisões não é fácil, abrir mão não é fácil, renunciar não é fácil, mas para viver tudo que Deus tem para sua vida, que Deus tem para cada pessoa aqui individualmente propósitos que ninguém nunca viveu, que são seus. Então, para você viver os seus propósitos que Deus tem detalhadamente para você, é necessário que você renuncie às suas vontades, à sua carne. É necessário que você renuncie o que te dá prazer. Entende? A sua postura perante pessoas, perante situações. Quando você quiser gritar, você vai calar, vai morder a língua, porque quem vai dominar, quem vai falar por você é Deus, porque você vai começar a adquirir o domínio próprio. Entende? Só um pouquinho. É isso que Deus quer de nós. Entende, gente? Então, o que Deus quer de nós aqui também? Que para viver as promessas,
para você viver a sua promessa, o seu milagre, o seu sonho, os planos do Senhor, os propósitos do Senhor, é preciso você decidir querer. Entende? Você precisa se sacrificar. Então, o sacrifício que Deus quer de você é você. Ah, Roberta, é muito difícil. É. As coisas de Deus não são fáceis. Para conquistar, não é fácil. Quando você decide vir para Deus, principalmente se você tem família, quem não está junto contigo não vai entender a sua decisão, ok? Então, a tendência dessas pessoas que não estão entendendo a sua decisão é se revoltar contra você, se voltar contra você. Então, até então, quem era seu amigo, quem era sua amiga, quem frequentava a sua casa, quem falava contigo, parou de falar, parou de frequentar, parou de fazer. Por quê? Porque você tomou um posicionamento de querer viver os planos do Senhor para sua vida. Consequentemente, você está andando em direção à luz. Por mais que você ainda não esteja com luz dentro de ti, ok? Porque quando a gente resolve vir para Deus e a gente resolve ter um relacionamento com Ele, mesmo tendo aberto a porta para Jesus, ok? Vamos falar a verdade aqui sem hipocrisia, ok? Porque existem muitos cristãos que aceitaram Jesus e continuam ainda no mundo. Existem muitos cristãos que se dizem serem de Jesus e continuam no pecado. Então vamos parar com a hipocrisia e vamos falar a real aqui, ok? Então para você, onde você começa a dar os primeiros passos com Jesus, que você começa a querer viver os caminhos do Senhor para sua vida, você ainda está com pecado. Por mais que você tenha falado na oração que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o pecado ainda habita em você. Ok? Então, para o pecado sair, você precisa começar o seu processo com Deus, de cura e libertação. A partir do momento que você verbalizar em oração que você não quer ser mais a velha criatura, que você realmente quer mudança na sua vida e que você permite que Deus faça transformação em você. Aí você vai começar o seu processo de cura e libertação para começar a ter um relacionamento com Deus, que vai ser todo dia ali na disciplina. Entende? O seu corpo vai praguejar, a sua fé vai esmorecer, vai dar sono, vai dar vontade de fazer tudo, menos de estar na presença de Deus. Porque é assim que o inferno age. Enquanto você ainda está com um pecado dentro do seu corpo, do passado, o inferno ainda tem domínio sobre você. Ok? Pelas legalidades que você está dando. Quando você começa um processo de cura e libertação com o Senhor, permitindo dele transformar você de dentro para fora, o Espírito Santo começa a trabalhar em ti. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a tirar o pecado. E nessa de começar a tirar o pecado, tudo à sua volta, que até então eram os lugares que você andava, as pessoas que você falava, tudo que você frequentava, vão começar a se revoltar contra você. Por quê? Porque dentro de você está começando a habitar a luz. E nelas tem os demônios, que até então existiam em você. Por isso que ninguém fazia nada contigo, porque o demônio que estava lá estava aí. Entende? E demônio não luta com demônio. Demônio luta com a luz. A luz incomoda o demônio. Entende? Então, você é o primeiro sacrifício para o Senhor. Você quer viver os planos de Deus? Larga o faz de conta, ok? Larga a superficialidade e começa a entrar no profundo com Deus. Começa a buscar Ele de verdade, em espírito e em verdade. De verdade, literalmente, despido. Ok? Sem máscara, sem armadura, para o Senhor e entra embaixo e se submete embaixo da autoridade dele. Vai doer? Vai. Não vou mentir para vocês. Dói muito, gente. Dói muito. Principalmente se você é autoritária. Principalmente se você tem liderança. Entende? Dói muito. Se você é uma pessoa independente, se você é uma pessoa que sempre fez as suas coisas por si só, a gente entrar embaixo da autoridade de Deus é muito difícil. Só que a gente precisa entender que se a gente não entrar embaixo da autoridade dele, a gente vai continuar sendo a velha criatura. Porque não existe meio do caminho com Deus. Ou é sim ou é não. Não existe em cima do muro. Ou você
decide viver o que Deus tem para sua vida e se submeter à autoridade dele, ou você continua no mundo, mesmo aceitando Jesus. Entende? Deus não tem meio do caminho para ti. Então, ou você decide ou você não decide. Ou você decide seguir a Deus ou você decide seguir o mundo. Isso submete lá ao que o demônio quer para ti. Que é cada vez mais te colocar em cativeiro. Emocionais e físicos. Cada vez mais você vai ter doença. Cada vez mais você vai estar preso. Cada vez mais você vai estar entrando no fundo do poço. E ele está te mostrando que aquele fundo do poço ali é a 8ª maravilha do mundo. Não é. Porque ele está maquiando para você, para te prender, para te laçar. E você está caindo. Entende? É Deus aqui em cima. Você está aqui. Ok? Aqui é o inferno, aqui é Deus, aqui é você. É Deus assim, estendendo a mão para você, para te segurar. Estendendo a mão para você, para botar a mão em cima de você, para puxar você para cima. E é o inferno aqui, fazendo um tchauzinho para você descer. Entende? Não tem como você querer servir a Deus e servir no inferno. Você tem que tomar uma decisão. Quando Deus me deu essa palavra para falar para vocês hoje, eu perguntei para ele assim: como que o Senhor quer que eu fale? Pegue leve ou que pegue moderado? Ele falou: deixa que eu tomo conta de ti, que eu vou falar. Então olha aqui, quem tá falando com você hoje é o próprio Deus. Eu tô suando aqui, gente, vocês não têm noção de quanto calor eu tô. Entende? O que Deus está querendo com isso tudo aqui com vocês? Chegou um momento, no tempo, você parar para observar o que está acontecendo na sua volta, no mundo, vocês vão ver que não existe mais de falar que a vinda de Jesus está próxima, porque a vinda de Jesus está logo ali. Entende? Está mais próxima do que ontem. E as pessoas estão brincando. As pessoas estão banalizando. As pessoas estão achando que o que é contado na Bíblia não vai acontecer. Só que o que é contado na Bíblia está acontecendo e as pessoas não estão se ligando nisso. As pessoas estão preocupadas com o anticristo. As pessoas estão preocupadas com o Papa. As pessoas estão preocupadas com os iluminatas. As pessoas estão preocupadas com todas as religiões que possa imaginar que é do ocultismo, mas as pessoas não estão preocupadas com o relacionamento com Deus, que é o que vai salvar cada um aqui. Entende? O que adianta você saber quem é o anticristo, quem é o Papa, quem é os iluminatas, quem é o líder, quem é que vai fazer acontecer se você não tem relacionamento com Deus? O que adianta para você? Se no dia do juízo final Jesus vai chegar para você e vai falar assim: então, o que você fez da sua vida quando você estava vivo? Você me procurou? Você me serviu? Você estendeu a mão para o amigo que estava precisando? Você estendeu a mão para o estranho? Você estendeu a mão para o seu inimigo? Você tratou bem o seu inimigo? Você perdoou? Entende, gente? Andar com Deus é um exercício. Todo dia. Não é fazer hoje, perdoei hoje, amanhã tá tudo bem, tá tudo maravilha. Não, todo dia tem que perdoar, todo dia tem que liberar, tem que andar junto, todo dia tem que falar, todo dia tem que tratar bem. A pessoa pode estar te crucificando por trás. A pessoa pode estar falando mal de você por trás. A pessoa pode te odiar, mas você tem que tratar ela bem, porque você é corpo de Cristo. Você tem que liberar perdão. Porque você anda com Jesus e você é luz. E precisa mostrar para a pessoa que não conhece a Deus ainda, que Deus é perdoador, que Deus é amor. E que ela também tem solução para a vida dela. É através de você que Deus vai usar. Entende? Só que para Deus usar você, você primeiro precisa ser curado e liberto. Não tem como você dar para o outro se você não tem dentro de si o que você precisa dar. Quando você quer dar para o outro o que você não tem, você está vivendo uma fachada. Você está mostrando uma religiosidade que você não tem. Como é que você vai dar para o outro se você não tem? Você primeiro então precisa se permitir ser tratado por Deus para poder extrair de Deus o amor dele, transbordar para poder dar amor para o outro. Por mais boa intenção que você tenha no coração. Entende? Estende a mão, ok.
Quer ajudar? Ok, ajuda. É bom. Se relacionar, ajudar o próximo. Mas não faça disso na sua vida se você não tiver preparo espiritual para isso. Porque você vai atrair o que está nela para você. Entende? Tem uma pessoa que eu não sei nem se ela está na live. Eu acho que ela não está na live porque ela não falou. Mas tem uma pessoa que fez uma pergunta para mim uma vez. Que ela falou assim, sobre libertação, que eu vou pegar disso que eu acabei de falar para vocês. Ela perguntou assim para mim, Roberta, se acontecer uma libertação de uma pessoa, como é que o que você poderia me explicar se é feita a libertação daquela pessoa ou não? Para vocês entenderem o que eu falei, a resposta, eu não lembro a pergunta que ela fez, mas a minha resposta foi a seguinte: se a pessoa não está preparada, a pessoa que está fazendo a libertação não está preparada para fazer a libertação daquela pessoa, vamos supor aqui, na área financeira, foi a área que eu dei para ela como exemplo. Se a pessoa que está te pedindo uma oração da área financeira e você tem dívida, ok? Você está com o nome sujo, você está devendo a alguém, ou você furtou de alguém, ou seja, você está com o rabo preso em prol de alguma coisa da sua área financeira, não faça libertação. Porque o demônio que está na pessoa vai vir para cima de você. Porque você está com legalidade aberta. Entende? É a mesma coisa quando você quer ajudar alguém. Nem todas as pessoas podem ser ajudadas. Antes de você ajudar qualquer pessoa, você tem que pedir orientação de Deus, se ele está de acordo. Porque Deus passa a ser a sua cobertura espiritual. A partir do momento que você toma a iniciativa de querer ajudar uma pessoa, gente, pode ser tanto em oração como pode ser uma oferta que você está dando. Se não tiver de acordo com a vontade de Deus, você está dando legalidade na sua vida. Então, como que você vai ajudar uma outra pessoa se você não tem respaldo espiritual, se você não tem cobertura espiritual e se você não está pronta fisicamente para ajudar espiritualmente uma pessoa que está precisando? Então, o que você deve fazer? Orientar a pessoa a procurar ela ao Senhor. Você não está isentando ajuda, você está orientando o caminho. Mas você está tirando do teu da reta para não vir em cima de você. Porque você já tem as suas lutas e as suas guerras. Então, a gente não pode ajudar pessoas se a gente não tiver um nível espiritual para isso. Entende? Acabou que eu tô entrando em várias coisas aqui, eu tô deixando Deus me usar e Deus tá usando para poder falar com todo mundo aqui. Entende? Então, gente, para vocês viverem os planos do Senhor, começa a encarar Deus, Jesus e Espírito Santo de uma forma séria. Não é banalização, não é conto de fadas. A Bíblia não é um conto de fadas que viveu há trocentos anos atrás e a gente está se baseando nele para viver a parte agora. Não. A Bíblia, a palavra é viva. O que foi vivido lá atrás, a gente vive agora. Se você parar para analisar o seu processo, você já passou pela cova dos leões, você já passou pela fornalha, você já passou pela cisterna. Entende? Porque a palavra de Deus é viva. Então, conforme você vai avançando no seu processo, é justamente a parte da história aqui da Bíblia que a gente vai lendo. Quantas pessoas aqui estão como Jó? Quantas pessoas aqui estão em cisterna como José? Quantas pessoas aqui têm promessas que estão sendo difamadas, que estão sendo perseguidas por conta da promessa? Tudo está na Bíblia. Só que para a gente entender a Bíblia, a gente precisa liberar o nosso espírito. A gente precisa deixar Deus mexer, deixar Deus falar. Entende? Então você é o primeiro sacrifício. A promessa vai acontecer na sua vida mediante ao seu posicionamento de fé e obediência ao Senhor, ok? Santidade e renúncia, que Ele vai liberar sobre a sua vida a promessa. Se você não andar na linha com Deus, Ele não libera a promessa. Ele não vai dar. Então você primeiro tem que se sacrificar. Entende, gente? É difícil? Não vou falar pra você que é fácil, que eu vou estar mentindo. Não é fácil. Mas não é difícil e não é impossível.
Só depende de você querer acreditar. A fé é decisão. Se você aqui recebeu uma promessa de Deus, você tem uma palavra do Senhor contigo. Entende? A palavra é a tua promessa. Independente do que seja a tua promessa, a promessa é a palavra que Deus lançou sobre você. Então, quando Deus fala assim, a promessa vai se cumprir na tua vida, não necessariamente é o que é a promessa que Ele te falou, mas é o que a palavra que Ele lançou sobre você. Então, a palavra que Deus lançou sobre a sua vida, que é a sua promessa, ela vai se cumprir na sua vida, mediante ao seu posicionamento. A única pessoa que tem o poder de não deixar a promessa se cumprir na sua vida é você. Porque Deus quer que ela cumpra. Entende? A não ser que você faça um erro muito grotesco, muito grave, que você entre em desobediência ao Senhor, que ela não vai se cumprir na tua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi isso há pouco tempo. Para vocês entenderem quando eu falo que Deus não cumpre a promessa na nossa vida. Eu tenho uma promessa na minha vida. Ok? Deus vai cumprir essa promessa na minha vida. Só que para uma outra parte fazer parte da minha vida, Ele também tinha uma promessa. Só que Deus vetou a promessa dele, porque ele entrou em desobediência com Deus para comigo. Ele me tratou mal. Ele não foi um homem honroso, um homem virtuoso para comigo. Então o que Deus fez? Tirou a possibilidade da promessa dele se cumprir comigo. Entende? Porque ele estava em desobediência ao Senhor. Então Deus vetou. Então eu sou uma prova para dizer para vocês que quando você não está em obediência ao Senhor, Deus tira a promessa. No caso, a minha promessa vai continuar. Eu vou viver os propósitos do Senhor para a minha vida e a promessa vai se cumprir na minha vida. Mas a pessoa que dependia de mim para viver a promessa nele, não vai ter. Porque ele estava em desobediência. Ele duvidou. Entende? Então Deus tira a promessa sim, na desobediência. E quando você, acaso a pessoa que tem a promessa, que tem a palavra, resolve agir por conta própria. Ou resolve não acreditar, ou resolve entrar numa incredulidade. Entende? Ui! Caiu. Foi mal, caiu. Me empolguei aqui, caiu. Voltei. Entende? Então, não duvidem da palavra que Deus lançou sobre a sua vida. A palavra vai se cumprir. Você tem um direcionamento do Senhor? Agarre esse direcionamento com unhas e dentes. Não solte. Passe por todas as adversidades que você tiver que passar, porque a gente passa no nosso processo. As adversidades é a preparação para você viver as promessas e os milagres de Deus para sua vida, ok? Então ela faz parte do processo de cura e libertação para preparar você para viver o que Deus tem para sua vida. Porque você tem que ter consciência que tudo que Deus tem para você viver, todos os propósitos, todas as promessas, todos os milagres, todas as bênçãos, todos os presentes, é santo, ou seja, é sagrado. Para vocês terem uma ideia, na época do Antigo Testamento, quando tinha os sacerdotes, para estar na presença de Deus, que era a tenda sagrada, tinha o Santo e o Santíssimo. Então, para quem só podia entrar no Santíssimo, quem realmente Deus autorizasse e tivesse literalmente em santidade. Então, para os levitas que trabalhavam dentro da tenda, eles tinham que ter santidade. Ok? Por que eu estou explicando isso para você? Que para eles terem acesso a Deus dentro da tenda sagrada, eles tinham que estar em santidade. Ou seja, eles tinham que se literalmente doar para o Senhor 100%. Ok? Para você viver a sua promessa, o seu milagre e os propósitos de Deus para a sua vida, a santidade é fundamental. Porque você é templo do Espírito Santo. Você é corpo de Cristo. Aonde Cristo é o seu cabeça e você é o corpo.
Então, para o Espírito Santo habitar dentro de você, você tem que estar sem pecado. Por isso que tem pessoas cristãs que alguém, quando você olha para aquela pessoa, vê uma pessoa meio iluminada, diferente, é o Espírito Santo que está nela. Mas aquela pessoa, para o Espírito Santo estar nela, ela paga um alto preço. Entende? Porque ela entendeu a importância do Espírito Santo na vida dela. Então, para você viver tudo que Deus tem para ti, começa hoje. Entende? Começa hoje, a partir de agora, querer mudar a sua história. Querer mudar a sua vida e entrar embaixo da autoridade do Senhor para ti. Se ofereça em sacrifício. Não queira abraçar o mundo com as mãos ou com as pernas. Não sei nem como que é o ditado que se fala. Não queira abraçar o mundo com as pernas. Abraça o seu mundo primeiro. Não entre em guerra que não é sua. Não pega problema se você não estiver espiritualmente bem e liberado por Deus para você pegar problema dos outros. Entende? Porque falar de Jesus, trabalhar em ministérios, trabalhar para a obra, não é só simplesmente trabalhar. Você precisa estar bem espiritualmente para trabalhar. Porque senão a carga negativa do outro, os demônios do outro, os espíritos malignos que estão no outro, vai para cima de você. E você acaba pegando problemas com mão que não é para você pegar. Ou seja, você não está liberto, você não está curado. Você não está liberto, você não está curado. Você não tem intimidade com Deus e você está pegando o problema de outro. Para quê? Para pesar mais o que você está fazendo? Não vale a pena, gente. Se você pegar problema de outras pessoas para tentar ajudar as outras pessoas espiritualmente, você não está preparado espiritualmente para poder ajudar, o problema da outra pessoa vai vir para cima de você, você vai ter o seu problema para administrar, o problema da outra pessoa, e você vai sucumbir emocionalmente. Que é o que a maioria das pessoas acontecem aí, que tá todo mundo aí entrando em depressão, entrando em problema psicológico, se suicidando. Por quê? Porque não aguenta o rojão. Vocês estão achando que o mundo espiritual é brincadeira? Não, o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual é muito sério. Entende? Só quem passa pelas batalhas espirituais sabe quão sério é. Entende? Porque todos nós temos níveis. Então Deus vai liberando os acessos para você de acordo com o seu nível espiritual. Então, se seu nível espiritual estiver no início, Deus não vai liberar para você um acesso a nível 100. Ele vai liberar para você acesso a nível 1. Porque se liberar para você um acesso a nível 100, ele mata você. Porque você não vai aguentar. Então, conforme você vai subindo de nível com o Senhor, conforme você vai se entregando, conforme você vai permitindo ser curado e liberto, ok? Ele vai liberando para você os acessos e ele vai permitindo do inferno vir contra você, para testar você, para treinar você para a guerra que você vai enfrentar lá na frente. Porque o inferno nada mais é do que o nosso teste, é a nossa prova de mudança de nível. Entende? Enquanto aqui muitos ficam preocupados com perseguição, com difamação, com inveja, com maldade do outro sobre você, o inferno nada mais é que a sua mudança de nível espiritual. É a sua escola prática. Porque a teoria você aprende com o Senhor no seu secreto. A prática é o inferno contra você. Então, se você tem a teoria, se você conhece a parte teórica com o Senhor, que é o seu secreto de oração, renúncia, jejum, adoração com Ele, quando o inferno vier contra você, você está blindado. Porque o teu espírito está blindado. Então, o que o inferno vier contra você, vai chegar alguma coisa a você, vai chegar alguma coisa até você, mas não vai tocar em você porque Deus não vai deixar. Já começa aí. Só que vai vir a carga negativa em cima de você, mas você vai estar tão blindado que você não vai esmorecer. Pelo contrário, você vai saber lutar, você vai saber guerrear, ok? Com aquela força negativa que está vindo contra você, e você não vai sucumbir. Entende?
Então o primeiro sacrifício é você. Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer suas ofertas, Deus não quer o seu dízimo, Deus quer você. Deus quer literalmente você. Você renunciando às suas vontades, você entrando em santidade, você adorando em espírito e em verdade, você orando, você buscando, você trazendo Deus à existência na sua vida. Entende? É isso que Deus quer de ti. Entende? Continua, Miriam, fazendo oração em jejum. Infinitamente, minha querida. Os levantes que vêm contra nós é pra gente colocar a gente no eixo, pra botar a gente, tirar a gente da nossa zona de conforto. É porque você tá subindo de nível. Então os levantes vêm. Continua, querida. Entende, gente? Então você tem que se preocupar com seu relacionamento com Deus. O que você, a quantidade de porcentagem que você dá tua para o Senhor é a porcentagem de quantidade que Ele vai te dar de teu retorno. Então, se você é aquele cristão que você vai à denominação todo domingo e aquilo é suficiente para você, é isso que você vai ter de volta. Não espere viver promessas e milagres de Deus, porque se você não sacrifica, se você não se sacrifica, Ele não vai te dar. Você vai continuar naquela mesmice ali. Você vai receber as bênçãos dele de acordo com o que você libera para ele. Entende? Agora, se você quer ser o cristão que vive promessas, milagres, que vive as bênçãos do Senhor para sua vida, que vive o que ninguém nunca viveu, você vai ter que dar o que ninguém nunca deu. Você vai ter que dar o seu melhor. Você vai ter que dar o seu melhor, renunciar ao seu melhor, oferecer o seu melhor, adorar o seu melhor, jejuar o seu melhor para o Senhor. Entende? Rosânia, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor. Entende, gente? Deus age na reciprocidade. Então, se você quer viver o top de linha de Deus, 100% supra-sumo, você precisa dar o seu supra-sumo para Ele. Você precisa dar o seu 100% para Ele. É assim que Deus trabalha. Não fique no meio do caminho. Ficar no meio do caminho é perda de tempo. Ficar no meio do caminho, você literalmente está jogando. Se fosse em questão de dinheiro aqui, que a gente usa o ditado, tá jogando dinheiro no lixo, é literalmente isso. Só que você está jogando a sua vida espiritual no lixo. Ficar no meio do caminho. Ninguém serve a dois senhores. A própria Bíblia nos afirma isso. Ou você serve a Deus ou você serve ao inferno. Eu escolho que você... Escolho não. Te aconselho a você viver a Deus, por mais difícil que seja. É uma construção todos os dias. É isso que você tem que ter na sua mente. Você, quando abre a porta para Jesus, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador e reconhece Jesus como Filho de Deus, você ganha uma nova identidade. Você passa a ser reconhecido por Deus como filho. Ok? Então tenha isso na sua mente. Você só é reconhecido por Deus como filho mediante a sua confissão que Jesus é Filho de Deus. Antes disso, você não é considerado filho. Você é considerado criação de Deus. Não filho, como muita gente aí acha que é. Ok? Então, a partir do momento que você ganhou a nova identidade de filho de Deus, reconhecido por Deus como filho, você tem acesso direto a Deus. Então você começa o seu processo de cura e libertação com o Senhor. Então o que você tem que fazer? Não é pelo fato de você ter declarado que Jesus Cristo de Nazaré é Filho de Deus e acreditado nisso e ter reconhecido Ele como seu Salvador, que acabou, que agora você vai viver a eternidade, que agora você não precisa fazer mais nada. Entende? Como muitas religiões aí, doutrinas aí falam e dão a entender. Ok? Não. A partir do momento que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você reconheceu Jesus como Filho de Deus, a partir desse momento, a sua vida toma um novo rumo. Mas os pecados que estavam com você até o momento que você fez a oração, continua contigo.
Jesus esqueceu, porém a consequência está em você. E precisa ser liberto e curado e sarado que está em você. Então, a partir do momento que você admite que Jesus é Filho de Deus e reconhece isso contigo, começa o seu processo de cura e libertação. Que aí você vai ter que se entrar embaixo da autoridade de Deus, se submeter à autoridade dele, obedecer o que ele quer, passar a ter uma vida de oração, passar a ter uma vida de jejum, passar a ter uma vida de entrega, de renúncia, de santidade, para ele começar a trabalhar em você, ok? Lembra-se que você é o primeiro sacrifício. Para você viver as promessas e os planos do Senhor, você precisa se sacrificar, você próprio se auto-sacrificar em oração, jejum, adoração, comunhão com o Senhor, obediência e adoração e santidade. Quando eu estou falando aqui que você é o primeiro sacrifício, não inventem de se sacrificar fisicamente, ok, gente? Eu não estou falando isso. Eu não estou falando autoflagelação aqui. Eu estou falando espiritualmente. Você faz o seu sacrifício espiritual para o Senhor, só que você renuncia às suas vontades, à sua carne, ok? Entra em santidade, oração, jejum, adoração, leitura da palavra e prática da palavra do que você está lendo. Isso é todo dia um pouquinho. Conforme você vai fazendo, sendo aquela disciplina ali, ritual todos os dias, conforme você vai buscando, Deus vai vendo o interesse em você, da sua parte para com ele. Lembra de Zaqueu que está lá na árvore? Tô aqui, Jesus, olha para mim. É você no seu processo com Deus. Tô aqui, Jesus, olha para mim. Tô aqui, ó. Tô fazendo sacrifício, tô orando, tô jejuando, tô andando em santidade, tô renunciando à minha carne. Olha para mim, tô aqui. É você no seu processo. Vai ter uma hora que Deus vai olhar para você e vai falar: aquele filho ali, ele me quer. Aquele filho ali merece viver os propósitos que eu tenho para a vida dele. Aquele filho ali tem uma promessa com ele, eu vou cumprir a minha palavra, porque ele está cumprindo com a dele. Ele está me buscando, ele está sendo verdadeiro comigo. Eu sinto o amor dele por mim. Entende? Então, primeiro conquistamos a Deus. Primeiro aprendemos a amar ao Senhor. Depois que a gente ama ao Senhor, que a gente aprende a amar a Deus, que a gente conquista a confiança de Deus, aí ele libera a promessa, libera os milagres, libera as bênçãos, as unções e tudo que precisa para o seu propósito ser cumprido. Entende? Então hoje, aqui, foi um passo a passo que Deus queria que vocês escutassem, porque tinham pessoas aqui ainda com dúvidas, para você entender o que você precisa fazer agora na sua individualidade, para você viver os planos de Deus para sua vida. Então, para a gente fazer um resumão aqui de tudo que foi dito, o que você precisa viver, afinal, de tanta coisa que foi falada? Abrir a porta para Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho. Não existe outro intermediador entre você e Deus. É Jesus. Tudo que falam aí, todos os nomes diferentes que falam aí, não existe. É Jesus. Ok? As religiões foi criada pelo homem para poder doutrinar o ser humano. Mas o que vai fazer você chegar na eternidade e viver os planos de Deus para a sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. É através de Jesus, que é o seu sacerdote mediador entre você e Deus, que vai fazer você viver os planos que Deus tem para a tua vida. Não são outros nomes, é Jesus. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque tem muita gente que entra em filosofias e entra em religiões com outros nomes e acha que aquele nome lá que está sendo dito para ela é o cara que vai levar ela para Deus. Não é. É Jesus. Ok? Não se engane. Jesus Cristo de Nazaré é o único que te leva para viver a eternidade com Deus e para viver a sua salvação e para viver os milagres e as promessas que Deus tem para você. Quer conhecer sobre Jesus? Leia a Bíblia Sagrada. Cristã. Porque ainda existe Bíblia Sagrada de outras religiões aí. Gente, vamos resumir aqui, para a gente poder entender tudo o que foi falado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É a porta estreita que muitos não querem passar.
passou pela porta estreita que é Jesus, abriu a porta para Jesus, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, reconheceu Jesus como Filho de Deus, você ganha uma identidade de filho de Deus. Deus reconhece você como filho, ok? A partir do momento que Deus reconheceu você como filho, qual é a sua obrigação como filho? Querer obedecer o teu pai, né? Porque todo filho tem que obedecer o pai, seja físico ou espiritual. Então você precisa obedecer a Deus. Só que para você obedecer a Deus, você precisa entrar embaixo da autoridade do Senhor. Ok? Entrando embaixo da autoridade do Senhor, você vai começar com Ele em oração verbal, do mesmo jeito que você verbalizou que Jesus é seu Senhor e Salvador e que é Filho de Deus, você vai verbalizar verbalmente que você quer entrar embaixo da autoridade de Deus e que você quer ter um relacionamento com Ele e que você está aberto 100% para Deus mexer aonde Ele quiser na tua vida e transformar você de dentro para fora. Mediante essa oração vai começar o teu processo de cura e libertação com Deus. Aonde tudo que estava em águas tranquilas vai voltar, vai virar um maremoto perto de você. Porque até então você não estava contra a oposição. A partir do momento que você decide entrar embaixo da autoridade de Deus, você vai ficar contra a oposição. Entende? Então vai tudo se levantar contra você. Espera aí rapidinho que deu um negócio aqui da live. Rapidinho. Então tudo vai se levantar contra você. Por que eu estou explicando esse passo a passo aqui? Para depois você falar que eu não avisei. Para depois você chegar para mim e falar assim, mas eu estou passando por levante, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Os levantes, as perseguições, as calúnias, as difamações, a inveja, tudo faz parte dos demônios. E eles se levantam para poder parar você, porque o demônio não quer te perder. Ele quer o soldado fiel dele lá de novo com ele. Então ele vai levantar todos e todos que dá legalidade para ele para atacar você, ok? Para você desistir dos planos de Deus para tua vida. Entende? Vai começar um processo de cura e libertação com Deus. Esse processo vai depender da sua entrega. Não existe um tempo. Eu não posso chegar para você e vai falar assim, você vai ficar 5 anos, você vai ficar 2 anos, você vai ficar 6 meses. Não. O tempo de processo que você passa de cura e libertação com Deus, que é o seu deserto, depende única e exclusivamente da sua entrega. Não tem como eu determinar. Eu tô... Deixa eu fazer as contas aqui. 5... Eu tô há 8 anos. Desde quando Deus me lançou a promessa, eu tô há 8 anos em processo de cura e libertação. Para receber a promessa. Entende? Então vai depender do seu processo. Vai depender de você, do seu processo. Vai depender do chamado que Deus tem pra tua vida. Ok? Porque tem pessoas aqui que têm chamados grandes, ministeriais grandes. Então, quanto maior foi o seu chamado, quanto maior foi o seu ministério, maior é o tempo de processo de libertação e cura para poder te preparar para o processo. Ok? Então, o que você tem que fazer? Você não tem que pensar no tempo que você vai ficar. Você não tem que pensar, eu vou ficar 5 anos, eu vou ficar 10 anos, eu já estou há 15 anos, eu já estou há 30 anos. Não, esquece tempo. O tempo que você está aí no deserto, que já está há mais de 20 anos, é porque você se perdeu no meio do caminho. Então Deus está me usando aqui para te colocar no caminho de novo. Entende? Para sair da religiosidade e entrar embaixo da autoridade dele. E começar tudo de novo, mas agora começar do jeito certo. Procurando ele em espírito e verdade na sua individualidade, gerando com ele um relacionamento. Entende? Sem depender de terceiros, é você e Deus. Então o seu tempo de deserto é você e o Senhor. Na intimidade que você vai desenvolver com ele e na sua doação para ele. Se doando. Quanto mais você se doar, quanto mais você querer, quanto mais você se dedicar, mais rápido Deus te tira do deserto. Entende? Porque no deserto você vai aprender a ser curado, você vai aprender a ser liberto, você vai aprender a usar as armas espirituais que Deus vai te dar, você vai aprender a ter relacionamento com Deus, você vai aprender a amar o Senhor.
Você vai aprender a querer a presença do Senhor. Você vai aprender a depender de Deus. Você vai aprender a confiar. Você vai aprender a acreditar. Isso tudo com Deus. Você está gerando um relacionamento com Ele. Entende? É no deserto que você vai aprender a ter santidade. É no deserto que você vai aprender a jejuar. É no deserto que você vai aprender a orar. É tudo no deserto. Por isso que o deserto demora tanto. Porque enquanto você não se dedicar 100% a Deus como Ele quer que você se dedique, você vai ficar dando volta. Ele vai ficar parado olhando pra tua cara e você vai ficar dando volta. Sabe por que eu falo isso? Porque no meu deserto foi assim. No início, quando eu não entendia as coisas, eu lembro que teve situações que eu passei. Eu não lembro aqui a situação exata para te falar, mas eu lembro que teve uma situação que eu passei, que Deus falou pra mim assim, não vai por aqui, mas vai por aqui. Aí eu, dona de mim, porque eu era dona de mim, né? Fazia tudo que eu queria, achava que eu poderia. Eu, dona de mim, nos meus achismos, em vez de ir pelo caminho que Deus mandou, eu fui pelo caminho ao inverso. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada do que Ele falou que ia acontecer, mas aconteceu tudo que eu não queria que acontecesse. O que aconteceu? O que aconteceu para você entender o que eu quero falar para vocês aqui? Ele mandou ir pelo caminho A. A Roberta aqui foi pelo caminho B, porque achou que o caminho B era melhor. Ok? Chegou no caminho B, a Roberta recebeu uma orientação usada por Deus que o caminho A era melhor. Aí a Roberta teve que dar o braço a torcer e falar assim, Senhor, o Senhor tinha razão. Se eu tivesse ouvido o Senhor e ter ido pelo caminho A, eu não teria perdido tanto tempo indo pelo caminho B. Entende? Esse é o nosso deserto. É no deserto que a gente aprende a se submeter à autoridade dele. É no deserto que a gente reconhece a autoridade de Deus sobre a nossa vida. É no deserto que o nosso ego é quebrado. O nosso orgulho é tirado. A soberba que tem dentro da gente é dilacerada. Entende? Você aprende o que é ser humilde, é dentro do deserto com Deus. É no seu deserto com o Senhor que você tem que estender a mão para aquele que te feriu. Que você tem que tratar bem aquela pessoa que fala mal de você pelas costas o dia inteiro. É no seu deserto que você aprende tudo isso. Entende, gente? Vamos resumir? Já tem 1h13 de live. Você é o primeiro sacrifício que Deus quer. Então, para você viver as promessas e os milagres de Deus para a sua vida, você precisa se entregar para Deus 100%. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso vai acontecer todos os dias um pouquinho, mediante a sua entrega e disciplina e querer, de decisão e fé, de acreditar que você está indo para o caminho certo. Então, o que eu aconselho você a fazer? Faça a leitura da palavra, adore, louve, jejue, ok? Ande em santidade, renuncie às suas vontades, entre embaixo da autoridade de Deus e o principal, obediência, e mais outro principal, tudo que você ler da palavra, coloque em prática na sua vida. Porque se você ler a teoria e você não praticar o que você está aprendendo, você vai virar um fariseu da vida, você vai virar um religioso. E Deus não quer que você viva de religiosidade. Deus quer que você viva de relacionamento com Ele, único e exclusivamente com Deus. Através do seu relacionamento que você desenvolver com Deus, ok? Que vai ser a sua prioridade na sua vida, o seu relacionamento com Ele. O secundário na sua vida é a denominação que você escolheu seguir. Não é o contrário. Principal na sua vida é o seu relacionamento que você vai desenvolver com Deus na sua intimidade. Aonde você vai fazer leitura da palavra, jejuar, adorar, louvar, ter intimidade, ter comunhão com Deus. Ok? Você e o Senhor. Se você quiser frequentar uma denominação, frequente a denominação. Josi, querida, que Deus abençoe sua vida. Frequente a sua denominação.
ok? Mas a principal na sua vida é a presença de Deus, Jesus, o Espírito Santo. Você só vai conseguir a presença do Espírito Santo na sua vida a partir do momento que você se permitir ser curado e tratado por Deus. Porque o Espírito Santo não habita em lugar que tem pecado. Então, se você hoje é um cristão, ou se você ainda não é, tem conhecimento da palavra, tanto que quem é cristão e não é praticante, quem não tem conhecimento da palavra, o pecado ainda habita dentro dele. Então, para você viver os planos do Senhor para a sua vida, as promessas e os milagres, você precisa passar pela libertação. Se você não for liberto, você não vive as promessas, você não vive os milagres, porque você ainda está no pecado, o pecado ainda habita em você, por mais religioso que você seja. Entende? Então desenvolva com o Senhor um relacionamento de intimidade, de leitura da palavra, de adoração, de louvor, de jejum, de adoração. Você e Deus na sua individualidade, no canto da sua casa, no seu trabalho, onde você quiser. Entende? Você e Deus ali em oração e permita dele trabalhar dentro de você, de dentro para fora. Você vai passar por situações que, se você estiver conectado com o Senhor pelo seu espírito, você vai entender que aquela situação que está se levantando para você ou contra você é Deus testando a sua fé e trabalhando em ti. Então você vai começar a enxergar as situações à sua volta com os olhos espirituais, porque os seus olhos vão estar conectados a Deus, porque você vai estar com o seu espírito despertado, porque Deus é espírito. Então, uma vez que Deus é espírito, você precisa despertar o seu espírito para poder entender o que Deus quer falar com você através do espírito, ou seja, a sua vida espiritual. Entende? Eu sei que falando aqui parece ser um pouco complicado, ou parece ser um pouco assim, caramba, isso é muito maçante. Mas se você decidir todos os dias, um pouquinho, procurar o Senhor, se disponibilizando para Ele, em querer conhecê-lo, Ele mesmo vai te explicar o caminho que você deve andar. Entende, gente? Tá bom? Por mim, eu ficava falando de Jesus, de Deus e Espírito Santo aqui a noite inteira. Porque eu amo falar sobre Ele. Eu amo explicar para as pessoas como é que é ter relacionamento, como é que é desenvolver-se com Ele. Eu amo fazer isso. Se eu pudesse, eu ficava assim horas e horas falando. Mas eu consegui dar uma resumida aqui de tudo o que Deus queria que você soubesse, para não ficar mais no engano. Entende? Porque muito se fala e pouco se explica. Então hoje foi aquela live assim, tipo, vamos dar um resumão aqui para o povo abrir os olhos, tirar as escamas dos olhos e parar de viver de religiosidade. Porque religiosidade nada mais é que pecado. Deus abomina a religiosidade. Entende? Deus quer que você tenha relacionamento com Ele na sua limitação, do seu jeitinho, do seu modo. Você não precisa imitar ninguém, você não precisa ser igual a ninguém. Seja você, do jeitinho que você é, com Ele. Que Ele vai se voltar para você, vai voltar os olhos dele para ti, porque vai ver em você o interesse em querer conhecê-lo, em querer amá-lo. Porque primeiro a gente ama o Senhor. Primeiro a gente ama Deus. Primeiro Deus desenvolve em nós o amor por Ele e coloca em nós o amor dele. Para depois a gente viver as promessas e os milagres, porque aí a gente vai estar pronto para viver tudo. Entende, gente? Então vale a pena sim abrir mão do que tiver que abrir mão por Deus. Vale a pena sim renunciar às suas vontades, à sua carne. Vale a pena. Porque conforme você vai andando no seu processo com o Senhor, tudo que hoje Ele está pedindo para você abrir mão, ok? Lá na frente Ele vai te mostrar o que estava por trás. Porque Ele não vai te mostrar na hora que Ele pedir para você abrir mão de uma pessoa, de um lugar. Ele não vai te mostrar. Por quê? Porque você não está preparado psicologicamente nem espiritualmente para poder entender. Porque se Ele mostrar para você, você definha, você cai. Então o que Ele faz? Ele pede para você entregar para Ele pessoas, situações e lugares, para você abrir mão, para você renunciar. Quando você tiver fisicamente preparado, emocionalmente e espiritualmente, Ele vai te mostrar o que estava por trás do que Ele te pediu, que você não estava enxergando, porque você estava com as escamas nos olhos. Entende?
Então lá na frente, o que Deus está te pedindo hoje para você abrir mão, para você renunciar, lá na frente você vai agradecer e vai pedir perdão a Deus por não ter aberto mão antes. Entende, gente? Então vale a pena. Abre mão do que tiver que abrir mão. Você vai se surpreender quando as revelações chegarem. Você fala assim, mas gente, essa pessoa... Nossa, essa pessoa me conhece desde criança. Como é que ela fez isso comigo? Aquela pessoa ali brincava comigo quando era adolescente. Como é que ela faz aquilo? Como é que uma pessoa dessa, nessa estrutura, nessa maturidade, me deseja o mal desse jeito? É tudo livramento, gente. Quando Deus pede para você renunciar a alguma coisa, é livramento que Ele está te dando. Só que você não consegue ver, você não consegue enxergar. Porque você está com escama no olho ainda. Você ainda está pegado. E Deus quer te libertar e você está segurando. Entende? Então, renuncie o que tiver que renunciar. Libere o que tiver que liberar. Entregue o que tiver que entregar. Deus pediu, dá para Ele. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe quem são as pessoas que estão à sua volta. Ele conhece a intenção do coração de cada um. Você olhando para a pessoa, você não tem como saber. Ok? Mas Deus conhece o coração, a intenção do coração, sabe o que aquela pessoa deseja para você. Então, se você está construindo um relacionamento com Deus, você vai passar a confiar nele e vai abrir mão do que tiver que abrir mão. Abre mão. Em algum momento do seu processo, Deus vai mostrar para você por que Ele pediu para você abrir mão. Ele vai revelar para você, porque você vai estar adquirindo intimidade com Ele. Você vai estar adquirindo relacionamento. Quanto mais relacionamento você desenvolver com Deus, maior intimidade você tem. Consequentemente, o que vai acontecer com você? Você não vai precisar de terceiros para Deus revelar as coisas para você, porque Ele vai te revelar. Você e Ele. Seja através de sonhos, seja através da palavra, seja através de qualquer coisa. Seja Ele falando contigo pessoalmente, porque você chegou num nível espiritual que você consegue ter esse entrosamento com Ele, essa intimidade. Entende? Então só depende de você. Seja o primeiro sacrifício para o Senhor. Doe-se para Ele 100%. Abre-se mão de que tiver que abrir. Desapegue o que tiver que apegar. Abra mão de que tiver que abrir. Renuncie o que tiver que renunciar. Entende? Você pode estar falando assim, ah, ela fala isso porque ela não fez isso. Para eu estar aqui hoje falando com você, eu não estou falando isso aqui para ser vítima não, ok? Porque eu detesto vitimização, não suporto isso. Mas para você entender, para eu estar aqui hoje falando com você o Evangelho, para Deus estar me usando, para Deus ter levantado o ministério através da minha vida, eu abri mão da minha família. Deus me tirou da minha terra e da minha parentela e me trouxe para uma cidade, ok? Minha família toda mora no Rio, capital, eu estou no interior. Estou aqui sozinha, eu e Deus. Então eu abri mão da minha família, eu abri mão do meu trabalho, eu era muito bem financeiramente, eu abri mão de tudo. Hoje eu vivo do ministério, eu vivo de doação, ok? Deus tem propósito com tudo isso. Deus queria mostrar pra mim que eu tinha que aprender a depender dele 100%, entende? Então eu tinha que aprender a receber, porque eu não sabia receber, eu sabia doar. Eu sempre fui uma pessoa de abençoar vidas. Eu nunca tive problema em dar dinheiro para ninguém, nunca tive problema em pegar as coisas que eu tinha e dar para alguém, nunca. Mas receber era um problema muito sério comigo. Então até isso eu fui trabalhada por Deus, entende? Então Deus me tirou tudo. Deus pediu para eu abrir mão de tudo, porque Deus tem propósito na minha vida com isso. Então eu obedeci, foi difícil, não foi fácil. Não foi fácil entrar embaixo da autoridade, não foi fácil se submeter ao Senhor, mas consegui. Até hoje eu recebo batalha espiritual, até hoje tem pedrada, até hoje tem calúnia, até hoje tem difamação, até hoje tem perseguição, e estou aqui falando contigo. Então isso é uma prova viva que você vai passar pela luta e vai vencer. Basta apenas você se dedicar. Eu não sei o que Deus tem para você, eu não sei o que Ele quer de você. Porém, para você saber o que Deus quer de você e o que Deus tem para você, você tem que procurar Ele na sua individualidade, no seu secreto, para Ele te dizer o que você tem para ti, quais são os propósitos dele para você, entende? Então, renuncie o que tiver que renunciar, abra a mão do que tiver que abrir, deposite a sua confiança em Deus, exerça a sua fé no Senhor mais do que nunca, decida acreditar,
e siga na direção dos propósitos de Deus para sua vida, sem medo. Quando o medo vier, você passa por cima do medo e continua seguindo. Entende? Ou vai com medo mesmo, porque Deus é sua garantia da vitória. Se Deus te prometeu, se Deus está te mostrando o caminho, se Deus está falando para você ir por aqui, pelo lado A, continua pelo lado A. Não desobedeça, seja obediente, seja temeroso ao Senhor, que Ele vai te beneficiar, Ele vai te honrar pela sua dedicação a Ele, pela sua obediência a Ele, pelo seu amor que você deposita nele, a confiança que você deposita nele. Entende? Só que isso tudo é um processo. E você precisa passar pelo processo para ser preparado para viver tudo que Deus tem para tua vida. Tá bom? Gente, peço perdão, 1h26. Obrigada por todo mundo que chegou até aqui comigo. Eu espero de coração que a live tenha aberto a mente de vocês, de algum modo, tenha agregado na vida de vocês espiritual, que vocês venham se apegar mais ao Senhor, que vocês venham aprender a depender mais dEle, que a religiosidade não venha fazer parte da vida de vocês, ok? Que vocês venham ter um relacionamento com Deus, tá? Para vocês viverem os planos do Senhor na sua vida. Porque se vocês viverem uma religiosidade, vocês não vão dar lugar nenhum. Vocês vão continuar seguindo o fluxo do mundo. E Deus não quer que você siga o fluxo. Deus quer que você siga contra o fluxo. Tá bom? Então, que bom, seu Paulo. Que bom que foi uma bênção. Glória a Deus por isso. Fico muito feliz, viu? Que bom, Maria José. Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Gente, obrigada pela vida de cada um de vocês. O fato de vocês estarem aqui comigo, para mim, é uma grande bênção, um grande prêmio, uma grande vitória, tá? E por eu estar aqui auxiliando vocês de algum modo com a palavra do Senhor e dando um direcionamento, que a gente possa crescer cada vez mais, que a gente possa se inteirar cada vez mais, e que cada vez mais que Deus for trazendo conteúdo, a gente vai passando aqui, a gente vai aprendendo junto, a gente vai crescendo, porque família é assim, né? Família tá um ajudando o outro. Então, o que eu puder fazer aqui para ajudar vocês a crescer espiritualmente, estou aqui de coração aberto para ajudar vocês. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar agradecendo o Senhor e entregando esse momento para Ele? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada pessoa que entrou, por cada pessoa que ficou, por cada pessoa que compartilhou, por cada pessoa que me abençoou de alguma forma, Senhor. Obrigada. Que a vida delas venha, Pai, ser abençoadas por Ti, venha ser visitadas pela Tua presença, Senhor. Jesus, eu peço-Te, Pai, vá na casa de cada um que está aqui e faz a diferença, porque aonde você chega, o Senhor causa a diferença, Senhor. Vá com libertação, vá com cura, vá com a Sua presença. Em nome de Jesus eu te peço. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ter um real encontro contigo, Senhor. Um encontro de intimidade, um encontro de relacionamento. Desperta no coração de cada um de nós, Senhor, a vontade de querer estar na Tua presença, a vontade de querer Te buscar, a vontade de ter contigo um relacionamento em espírito e em verdade, Pai, de aprofundamento, de profundidade, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a semana de vocês venha a ser uma semana abençoada pelo Senhor, na presença de Jesus. E que vocês tragam Deus à existência na vida de vocês todos os dias. Consagre o dia de vocês ao Senhor em oração. Convide Deus, Jesus, o Espírito Santo para ter com vocês. E comece o dia de vocês. Comece a trazer Deus à existência através da oração de rotina na vida de vocês. Tá bom? Para Ele começar a vir fazer parte da vida de cada um aqui e trazer e direcionar vocês em direção aos propósitos que Ele tem para vocês. Tá bom? Me coloco à disposição de vocês se vocês tiverem alguma dúvida. Entrem lá no perfil, manda mensagem. Quando responder, eu vou respondendo conforme a demanda. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.